Graças e paz, irmãos. Você pode sentar. Bendito seja o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor por você ter chegado nesse lugar, nessa manhã, por esse ajuntamento santo, pela presença e pela glória do Senhor aqui entre nós. Irmãos, eu quero compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado no meu espírito. E aquilo que Ele tem falado é que os próximos dias são dias de divisores para esta nação e para o mundo. Precisamos estar atentos àquilo que o Espírito diz à igreja. Os próximos dias serão dias onde um espírito de cisma, de divisão, atuará de uma forma muito incisiva sobre a face da terra. A palavra de Deus, ela nos diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. E um espírito assim, para dividir, para separar, atuará de uma forma ainda mais feroz sobre a nossa nação. E a sua intenção é clara, é desmoronar, é fazer destruir aquilo que o Senhor está para levantar. Então nós precisamos estar atentos aos próximos dias. Ontem nós compartilhávamos uma palavra acerca da necessidade de sermos uma igreja posicionada. E eu acredito que essa é a palavra para os próximos dias. Nós precisamos estar posicionados como igreja do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina que o reino de Deus, ele estabelece-se por princípios. E dentre esses princípios está o princípio de uma vida de oração. Uma vida firmada e fundamentada sobre um lugar em Deus. E esses são dias em que aqueles que de fato estiverem na brecha, estiverem na presença do Senhor, eles receberão da parte de Deus direção e poder para que aquilo que é a vontade do Senhor, ela venha a ser conhecida e ela venha a ser experimentada. Então nós precisamos estar nesse lugar em Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar, na presença do Senhor. Esses são dias, assim diz o Senhor, onde um esfriamento da fé, ele vai invadir a terra. São dias onde as pessoas, elas vão estar cada vez mais se distanciando da presença do Senhor. Mas assim também diz o Senhor, há um remanescente. Amém? Haverá aqueles que não dobrarão os seus joelhos. E em nome de Jesus, que esse seja eu e seja você. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo que os próximos dias serão dias assim, serão dias tenebrosos sobre a face da terra. Nós precisamos
voltar os nossos olhos para o Senhor. Serão dias em que o diabo vai querer nos afastar uns dos outros. E entendam, serão dias onde a igreja será ainda mais perseguida. Serão dias aonde vão querer roubar a nossa voz. Serão dias onde vão querer impedir o exercício da nossa fé. De uma forma sutil, de uma forma sagaz, mas também de uma forma feroz. Então esses são dias onde a igreja do Senhor precisa estar alerta. São dias onde nós precisamos estar posicionados. Porque há uma palavra sobre a nossa vida como igreja. E a palavra declara que as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja, amém? Mas não serão dias fáceis. E atrelado a esse espírito de cisma, de divisão, um espírito de medo quererá se estabelecer, principalmente no seio da igreja. Serão dias em que muitos vão querer retroceder. Não porque não creem, mas porque têm medo. O espírito do medo, ele vai querer encontrar um lugar no seio da igreja para impedir que a igreja avance. Por isso, são dias para abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos colocarmos num lugar na presença de Deus. Isso será o diferencial. Será o lugar que nós estivermos na presença do Senhor que vai nos fazer permanecer. Assim diz o Senhor. Mas esses dias, eles precipitarão um tempo extraordinário que está por vir, a depender de como a igreja venha se comportar. Então, que o Senhor possa encontrar em nós, em mim, em você, nesta igreja, alguém que não se curva diante da imposição de espíritos malignos, mas alguém que permanece de pé diante do Senhor. Alguém que tem uma voz que é profética. Alguém que tem uma voz que é de Deus. E esses serão dias em que nós experimentaremos, conforme o Senhor declarou na sua palavra, quando Ele disse: os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Assim como o Senhor testificava por sinais que estava com os apóstolos, um Espírito do Senhor, Ele irá testificar que Ele é com a sua igreja na medida em que ela avança, amém? Mas esses, queridos, são dias onde nós precisaremos nos mover pela fé, onde nós precisaremos nos mover pelo Espírito, nos mover pela palavra. Nós não podemos parar ou sermos impedidos por uma palavra que não procede do trono da glória do Senhor, amém? E diante disso que eu compartilho com você no meu coração, e é uma impressão que de fato o Senhor me trouxe nesse momento. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo capítulo 2. O verso 8. Este é um salmo messiânico, um salmo que fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo.
mas é uma palavra que alcança a vida da igreja. O verso 8, do capítulo 2, a palavra diz assim: peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Você que crê, diga amém. O princípio aqui estabelecido na palavra do Senhor é o princípio da petição. E quando nós falamos sobre petição, nós estamos falando sobre oração. Amados irmãos, a oração, ela ajuda você a fazer aquilo que você não pode fazer. A oração, ela nos coloca no lugar em Deus, onde o sobrenatural torna-se natural, onde o impossível torna-se possível. A oração nada mais é do que um convite para que Deus se envolva em nossa vida. Isso fala de uma mente consciente, porque o Senhor, Ele está operando, o Senhor, Ele está trabalhando. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, nós estamos declarando a Ele que nós somos participantes dessa obra, e nós então estamos nos colocando numa condição aonde Ele venha agir em nós e através de nós, para aquilo que é o propósito dEle venha ser estabelecido sobre a face da terra, amém? Então a oração é um convite ao poder divino a se aproximar de uma condição humana. As nossas forças, elas são limitadas. Muitas vezes nós vamos nos ver em situações que elas são maiores do que nós. Mas o Senhor nos ensina que quando Ele está perto de nós, quando Ele opera em nossas vidas, todas as coisas são possíveis, amém? A oração, meus amados irmãos, libera o poder do céu para lhe ajudar a executar o propósito do céu. E eu acredito que é exatamente hoje essa a maior necessidade da igreja. Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é visível. Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é natural. E nós precisamos nos mover no Espírito. É o poder de Deus operando na igreja, para que então o poder de Deus se estabeleça através da igreja sobre a face da terra. E o Senhor declara: peça e eu lhe darei. Isso parece muito simples, mas muitas vezes nós não conseguimos mensurar a profundidade daquilo que a palavra do Senhor está declarando. O Senhor disse por meio do apóstolo Tiago: vocês não recebem porque vocês não pedem. Ou quando pedem, pedem mal para os vossos próprios deleites. Mas o Senhor está dizendo que se houver um coração alinhado ao dele, aquilo que nós lhe pedirmos, Ele nos dará. Diga amém. Aleluia. Então a oração libera o poder do céu, irmãos. Então a palavra do Senhor está mostrando para nós um caminho no qual nós devemos seguir. Nós devemos seguir em oração. Nós devemos seguir chamando os céus para perto de nós. E aí eu tenho entendido que nós não podemos esmorecer na nossa vida de oração. O Senhor Jesus, Ele contou uma parábola em Lucas capítulo 18, ensinando sobre o dever de orar sempre e de nunca esmorecer. Então nós devemos buscar o Senhor em oração. E o Senhor também falava ao meu coração dizendo assim: nós não podemos parar com aquele período de oração que nós começamos. Quando?
as portas começaram a se fechar. Se você observar durante esse período em que nós nos propomos a estar 24 horas em oração, coisas grandes começaram a acontecer no nosso meio. Quase todos os dias pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam se reconciliando. Começamos a ouvir de milagres, começamos a ver testemunhos poderosos. Em apenas uma semana em que nós esmorecemos nessa oração, eu começo a ver pessoas esfriando. Eu começo a ver pessoas que já não estão mais no mesmo pique. Então o Senhor está dizendo para nós: vocês não podem parar. Vocês precisam continuar na brecha. A igreja, ela é igreja quando ela ora. Porque quando ela ora, o poder de Deus, ele se estabelece. Mas quando ela não ora, ela faz na sua própria força. Então nós precisamos voltar de uma forma intensa nesse movimento de oração, queridos. E sabe, eu sinto no meu espírito que o Senhor vem mostrar para nós que isso não é para um tempo, mas isso é para toda a vida. Isso é mais do que uma prática, isso deve ser um estilo de vida. Nós devemos orar assim como nós respiramos. Billy Sunday, ele disse assim: olha, se você não está acostumado à oração, você não está acostumado ao poder de Deus. Nós queremos ver a manifestação da glória, nós queremos ver a manifestação de poder, mas nós não estamos ávidos para entrar no lugar de oração, que é a chave que gira e que faz com que esse poder se estabeleça. Aquele que ora, a palavra nos mostra isso, ele está acostumado a experimentar intervenções da parte de Deus. Ao passo que aquele que não ora, ele vive uma vida natural. Ele não vislumbra o poder e a glória de Deus. Isso é algo distante da sua vida. Então, amados irmãos, a oração atrai o poder de Deus. Então nós não podemos esmorecer. Nós precisamos orar. Porque olha, é para aqueles que entram no lugar de intimidade, declara a palavra do Senhor, que Ele revela o seu coração. Então aquilo que está por vir, os próximos dias, a palavra diz assim: olha, eu nada farei sem antes revelar aos meus servos, os profetas, aquilo que estou para fazer. E se nós estamos de uma forma assim, como que perdidos, sem saber o que está por acontecer, é porque está nos faltando esse lugar de intimidade. Está nos faltando entrar nesse lugar onde o Senhor revela o seu coração. Quando o Senhor está dizendo peça, o Senhor está dizendo entra no lugar onde o meu coração te será revelado. A Bíblia diz, queridos, Tiago diz que quando Elias orava, o poder de Deus se manifestava. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu. E aí Elias ora e torna a chover. E nós temos uma tendência a olhar para esse texto e imaginar que num determinado momento Elias resolveu orar para que não chovesse. E Deus simplesmente atendeu a sua oração. Mas se nós formos olhar a vida do profeta, nós vamos observar que Elias, ele era um homem que ele orava em todo o tempo. Ele ouvia a voz de Deus. Ele discernia os tempos. Ele tinha intimidade com o Senhor. Então a palavra nos fala acerca de Elias, dizendo assim: olha, aqueles que tiverem um espírito semelhante ao dele, aqueles que entrarem num lugar na minha presença e permanecerem, o que vocês pedirem, eu darei. Porque aquele que entra nesse lugar, ele não pede para a sua própria satisfação, mas ele pede segundo o coração de Deus, porque ele conhece o coração de Deus. E a Bíblia diz que Elias, ele tinha
um coração tão inclinado ao Senhor, que ele vivia tão perto de Deus, que o Senhor o chama para si. Ali ele é transladado numa carruagem de fogo, como diz a palavra do Senhor. Então a Bíblia nos ensina que quando nós oramos, nós somos direcionados. Muitos cristãos, nesse tempo, estão sendo levados por circunstâncias. Meus irmãos, ao invés de serem guiados pelo Senhor, ao invés de serem guiados pelo seu Espírito, muitos estão sendo levados por circunstâncias. Alguém disse assim: olha, se você não ora, o Espírito Santo não pode atuar em seu favor. Nós não podemos aqui imaginar que o Espírito Santo, ele é uma fada, ou como é quando a gente esfrega a lâmpada, o gênio da lâmpada, que quando você esfrega ele vai aparecer para você e ele vai fazer algo por você. Querido, se não houver vida de oração, não haverá operação do Espírito Santo na nossa vida, ainda que ele habite em nós. Então o Senhor nos chama para um lugar mais profundo. A oração nos coloca num lugar de condução. Nós precisamos entrar nesse lugar para sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando oramos, o Espírito nos conduz segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, olha, nós devemos ser movidos pelo Espírito através da oração. Então, o chamado do Senhor para a vida da sua igreja é para que essa igreja ela possa estar nesse lugar aonde o seu coração ele é revelado. E por que é que o Senhor ele dirige, ele conduz aquele que ora, ao passo que ele não se manifesta na vida daquele que não ora? Porque o homem que não ora, ele demonstra uma dependência de si mesmo. Um homem que não ora, ele é autossuficiente. Um homem que não ora, ele anda segundo o seu próprio entendimento. Ele dirige a sua própria vida. Enquanto o homem que ora, ele demonstra a dependência de Deus. Ele reconhece que ele não pode dar um passo sequer sem uma direção clara do Espírito Santo na sua vida. Então, quando nós entramos nesse lugar de oração, a glória de Deus ela é revelada. A mente ela é iluminada. E nós passamos então a andar segundo a vontade dEle. Então, num tempo onde há tanta autossuficiência, num tempo onde há tanta dependência de si, o Senhor convida a sua igreja a depender mais dEle. O Senhor convida a sua igreja a entrar mais nesse lugar de oração e permanecer nesse lugar de oração, amém? Se você falar com Deus face a face, a Bíblia nos ensina que a sua glória vai acampar sobre você. Certamente você conhece a história de Moisés. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés no Monte Sinai, e quando ele desceu do monte, a glória do Senhor era visível na vida de Moisés. De tal forma que diz que os israelitas, eles não podiam olhar para Moisés, porque a glória de Deus refletia no seu rosto. Então uma igreja que ora, ela é uma igreja que atrai os céus para a terra. Uma igreja que ora, ela é uma igreja que ela vai sendo dirigida, mas também acompanhada pela glória. O apóstolo Paulo, ele recomenda, entendendo essa verdade, orem sempre. Em todo o tempo orem. Intercedam. Meus amados irmãos, esse tempo é um tempo onde o Senhor tem nos chamado para entrarmos nesse lugar e dependermos mais dEle. Olha, crianças
são frutos da intimidade de um homem com uma mulher. Se não houver intimidade, se não houver uma relação, não haverá fruto. Então, da mesma forma, é da intimidade com Deus, por meio da oração, que os frutos são gerados na nossa vida, que a glória de Deus, ela nos toma. O nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em João 15, se o ramo não permanecer na videira, ele não pode dar fruto. É preciso estar ligado. O Senhor Jesus disse, olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir tudo que vocês quiserem e eu vos darei. Então nós precisamos estar ligados no Senhor. Nós precisamos estar ligados nele, declara a sua palavra. A única razão para não produzirmos frutos é estarmos separados da videira. Então, meus amados irmãos, se você não estiver ligado ao Senhor, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão, não haverá fruto. E a palavra nos ensina que o fruto, ele deve ser um fruto que permanece. Então nós devemos entrar nesse lugar de oração. A fonte da vida, que é Cristo, será liberada na vida do cristão na medida em que ele está ligado a Ele em oração. Nós precisamos estar ligados ao Senhor. Amém? Uma vida de oração, ela é uma vida poderosa. Como nós já declaramos aqui, o que disse Billy Sunday, se você ora, você vê o poder de Deus. Se você tem uma vida de oração, você vai ver o sobrenatural. Você vai ver o extraordinário acontecer. Então o que é que o Senhor Jesus espera? Ele espera que a sua igreja seja uma igreja que ore. Aliás, Ele nos deu o exemplo. Nós estamos falando do Verbo encarnado, o próprio Deus, mas que na sua humanidade necessitava de uma ligação por meio da oração. E a Bíblia diz que durante o dia ele operava muitos milagres, que durante o dia ele pregava o arrependimento, enquanto ele caminhava para a cruz, mas ele sempre separava um tempo a sós com Deus. A Bíblia diz assim, olha, quando você for orar, e pressione aquilo que ele está dizendo, eu espero que você ore. Você deve entrar num lugar, e você deve fechar esse lugar, e você deve estar a sós comigo. O Senhor quer intimidade conosco. O Senhor quer intimidade com a sua igreja. Ele espera que a sua igreja ore. Então, olha, a oração ela é mais do que uma prática cristã. A oração é um estilo de vida, irmãos. Aquele que ora, isso é visto na sua vida. Não há como você desassociar uma vida de oração de qualquer outro aspecto da sua vida quando você é um homem ou uma mulher de Deus que ora. Se você já parou pelo menos 5 minutos para você conversar com a nossa diaconisa, irmã Zezinha, você logo percebe que ela é uma mulher que ora. Porque enquanto ela conversa, ela ora. Enquanto ela ora, ela conversa. Uma coisa se confunde com a outra. Ela está falando com você, daqui a pouco ela já está orando, intercedendo por você. O espírito da compaixão é muito vivo nela. E ela está sorrindo, daqui a pouco ela está chorando, porque ela sente dentro de si a compaixão de Deus pelas vidas. E ela é uma pessoa que, ela entendeu aquilo que Jesus declarou na sua palavra, e assim devemos ser nós também.
O Senhor está dizendo: se vocês pedirem, eu darei a vocês. Jesus ensinou: orem sempre e nunca esmoreçam. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: é no momento da nossa vitória que nós ficamos mais fragilizados. Porque a nossa tendência nós estamos orando muito por algo, e quando nós alcançamos aquilo que nós tanto desejamos, deixamos de orar, baixamos a guarda. E é nessa hora que Satanás muitas vezes encontra um lugar na nossa vida. Esmorecemos. Então a palavra do Senhor está dizendo: você deve orar sempre e você nunca deve esmorecer. Quando a vitória ela se estabelece, não é tempo para parar de orar, mas é tempo de ir ainda mais profundo. A oração, queridos, ela nos faz permanecer. Então o Senhor está chamando a sua igreja para orar. Como eu disse aqui, olha, Paulo disse: orai sem cessar. Em todo tempo você deve orar. Você deve ter um espírito de oração. A gente deve orar para que a oração, para que o Espírito do Senhor ele venha tomar o seu lugar na nossa vida, para que os céus se abram sobre a nossa vida. É claro que haverá tempos na nossa vida em que nós oraremos por algo específico, por algo que nós desejamos, por algo que precisamos. Mas nós não podemos condicionar a nossa oração a necessidades que surgem. A oração ela deve ser uma constante na nossa vida. Em determinados momentos nós vamos intensificar sobre alguma área, mas a oração ela deve fazer parte da nossa vida. E é assim que eu vejo os homens e as mulheres de Deus de oração na Bíblia. Eles oravam o tempo todo, e quando havia então uma necessidade para orar para que chovesse, orava-se e os céus então abriam-se e a chuva caía. E quando então havia uma necessidade para que se parasse de chover, orava-se e os céus se fechavam e a chuva então ela era retida. Mas a gente está falando de alguém que orava o tempo todo, de alguém que estava sintonizado nos céus, de alguém que tinha uma comunicação aberta com Deus, uma ligação direta. Não era essas internet meia boca que a gente tem, que está o tempo todo caindo. Eles eram firmes na sua vida de oração. Querido, quando a gente tem vida de oração, quando a gente está no altar, a gente percebe a sagacidade, a sutileza de Satanás, que quer se infiltrar na nossa vida. Então nós precisamos orar. Precisamos orar para que muitos que ainda estão com os seus olhos vendados possam ter os seus olhos abertos, possam ser livres e possam caminhar segundo essa direção do Espírito Santo de Deus, amém? Então entendam, mais uma vez nós queremos declarar aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração no início dessa palavra. Os próximos dias são dias decisivos, e o que vai determinar quem permanecerá de pé e quem sucumbirá será uma vida de oração. O Senhor nos chama para orarmos mais. O Senhor nos chama para estarmos mais perto da sua presença. Porque é por meio da oração que o poder de Deus ele vai se estabelecer na nossa vida. Então a minha oração e o desejo do meu coração é que o Senhor possa encontrar em nós, amados irmãos, alguém disposto a orar, alguém disposto a ir uma milha a mais
Talvez, se ficar muito pesado para você manter uma hora de oração durante a madrugada, mas se você pode reverter isso para qualquer outro horário, contanto que você ore, contanto que você esteja na brecha, eu acredito que esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas hoje. Nós precisamos ir além. Mas se também você entende que o Senhor está te chamando para esse sacrifício mesmo, de você orar durante a madrugada, de você passar uma hora ali na presença do Senhor, às vezes que muitas vezes titubeando, cambaleando, né? Entre cochilos e orações. Mas a Bíblia diz assim: quando você entra nesse lugar, o Senhor te vê. O Senhor vê o seu coração. Então que o Senhor encontre na nossa vida, que o Senhor encontre em nós uma igreja que vai estar posicionada para os próximos dias, amém? Uma igreja que não vai esmorecer na sua oração, uma igreja que não vai parar de orar, mas uma igreja que vai ainda mais intensificar a sua oração, amém? Porque entenda, é naquela hora que parece que nada vai acontecer, que o anjo do Senhor chega. Porque conforme nós temos visto, uma batalha se estabelece nas regiões celestiais. Quando parecia que Pedro ia ser decapitado, o anjo do Senhor entra na prisão. O anjo do Senhor lhe quebra as cadeias, as correntes dos seus braços. Passa por ele, no meio da guarda que estava ali, protegendo para que ele não saísse. E leva-o até a casa, aonde os irmãos estavam nesse lugar de oração, nesse lugar de resistência. Deus vai fazer milagres, irmãos. Olhe, escute, não vão ser dias fáceis, mas Deus vai fazer milagres. Agora, quem vai experimentar esses milagres são aqueles que oram. São aqueles que entram nesse lugar e permanecem nesse lugar. Então guarde essa palavra no seu coração. Amém? Entenda uma coisa. Essa palavra, ela não é para trazer medo, mas essa palavra, ela é para trazer esperança. O Senhor está dizendo, num período onde muitos vão estar apavorados, eu vou ajuntar a minha igreja como a galinha, ela junta os seus filhotes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assim diz a palavra do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, nele eu estou seguro, amém? Então, olha, nós não temos o que temer. Nós temos tão somente que orar. Amém? Fica de pé aí em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E assim como o Senhor falou ao seu coração, nós agora precisamos dar uma resposta para Ele. Então coloque agora a sua vida diante dEle e diga, Senhor, talvez você possa estar dizendo assim, eu até quero, mas muitas vezes eu não tenho forças. Eu não sei como fazer. Mas o Espírito Santo habita dentro de você, querido. Ele é a tua força. A palavra diz que quando você é fraco, aí é que você é forte. Simplesmente se lance aos seus pés e diga para Ele, sim, Senhor, eu quero ser mais profundo, eu quero ser mais constante.
Eu quero ser mais íntegro, eu quero ser mais santo. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu não quero abrir mão de uma vida na tua presença. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar e o Senhor está aqui. Nós cremos nisso. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos quando a tua palavra diz: peçam e eu darei a vocês. E nós cremos que isso não é para o nosso deleite, mas nós cremos que isso é para a manifestação da tua glória, para o estabelecimento do teu reino. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, tenha compaixão de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos ser aqueles aos quais não vão se curvar nos próximos dias, a não ser que seja de joelhos diante da glória do Senhor, diante da face do Senhor. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, ser um remanescente para os próximos dias. Que o Senhor olhe para a vida dessa igreja com compaixão, com misericórdia. Que o Senhor enxergue cada um de nós na nossa individualidade. E que cada um de nós possamos, na nossa individualidade, buscar ao Senhor, a sua face. E assim, na coletividade, sermos uma resistência para esse tempo que está por vir. Senhor, reveste-nos do Senhor e da força do seu poder. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo que o mesmo Espírito que estava sobre ele e que o levava e o que o conduzia a diariamente buscar o Senhor e buscar a sua face, que esteja sobre a vida da sua igreja em nome de Jesus. Que queime, Senhor, dentro do nosso coração aquilo, Senhor, que motivava, aquilo que chamava o Senhor Jesus Cristo na sua humanidade a estar diante do Senhor por todos os dias, a tal ponto, Pai, que as pessoas olhavam e diziam assim: ensina-nos a orar, porque existia algo nele que ninguém conhecia. Ensina-nos a orar, Espírito Santo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a estar diante da tua presença. Derrama sobre nós um coração contrito, que se desespera pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Conduza-nos. Dirija-nos. Em nome de Jesus. E que se houver, Senhor, inconstância, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na sua misericórdia. Nós confiamos no teu perdão. Nós confiamos no teu amor. Nós confiamos no teu chamado. Nós confiamos no recomeço. O que nós queremos, Senhor, é sermos constantes. Mas se por alguma razão não formos, nós estamos dizendo para o Senhor que nós vamos começar de novo. Porque ainda que a gente caia, o Senhor é poderoso o suficiente para nos erguer de novo. E nós cremos que nós chegaremos num lugar, meu Deus, onde o Senhor vai olhar para nós e o Senhor vai dizer a nosso respeito: você tem visto a minha igreja naquela cidade?
Você tem visto a maneira íntegra e reta na qual eles têm andado diante da minha presença? Nós queremos dar testemunho nos céus do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Mas nós estamos aqui. Nós dizemos, eis-nos aqui. Nós dizemos sim para o Senhor nessa manhã. Nós queremos ser constantes em oração. Perdoa os nossos pecados. Nos dê, Senhor, um dia abençoado na Tua presença. Nos guarde. Nos livre de todo mal, Senhor. Livre os nossos. Livra, Senhor, a nossa casa. Livra, Senhor, a nossa parentela do mal. Livra, Senhor, a nossa parentela do Covid, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a nossa nação dessa praga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqueles nossos que foram acometidos, mais uma vez, outra vez, liberamos uma palavra de cura e de vida sobre a vida de cada um deles, Pai. Abençoa a Tua igreja. Faz a Tua igreja crescer. Faz a Tua igreja prosperar. Faz a Tua igreja avançar. Nós clamamos por mais vidas. Nós clamamos para que elas sejam consolidadas no Senhor. Para que não se desviem da Tua presença. Antes, pelo contrário, permaneçam agora e por toda a eternidade. Senhor, que o dia de hoje seja um dia de alegria para todos nós. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora. Há pessoas aqui no nosso meio que precisam de um carinho Teu, Senhor. Que precisam de um afago Teu. O Senhor se importa com tudo na nossa vida. A Tua palavra diz assim: se Ele não poupou o Seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. E eu peço nesse dia, Pai, mimos do céu sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, a nossa fé não está nisso, o Senhor sabe. A nossa fé está no Senhor. E mesmo que essas coisas talvez pequenas e insignificantes não aconteçam, nós vamos permanecer no Senhor do mesmo jeito. O Senhor sabe disso. Mas a Tua palavra diz assim: como um pai, Ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos. O que dirá o nosso Pai Celeste, declara o Senhor. Então aquilo que os Teus filhos precisam hoje, Pai, se é um toque, se é um abraço, se é um carinho, se é uma palavra, se é uma comida gostosa que nunca mais comeu e tem vontade de comer e hoje está dizendo assim: eu queria tanto. Faz isso por nós, Senhor. Faz isso por nós. Nós queremos hoje voar nessas asas do Teu Espírito. E nós cremos que como só o Senhor sabe e pode fazer, o Senhor vai fazer coisas na nossa vida hoje. E nós já Te agradecemos por isso. E nós declaramos no nome de Jesus um dia de paz e alegria no Espírito Santo de Deus.
Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. E hoje essa é a nossa única atividade do dia como igreja. Amanhã